Brasil, o companheiro Zenir Teixeira. Quero saudar o nosso companheiro, amigo Daniel Godoy, que é da Comissão da Verdade pela Ordem dos Advogados do Brasil. Quero saudar os representantes das centrais sindicais aqui nominados na mesa. Quero saudar o meu amigo e companheiro de luta, Cláudio Ribeiro, assim também o nosso jornalista Milton, a doutora Clair, amiga e companheira de luta, que depois vão ter a oportunidade de nos brindar também com algumas histórias dessa excrescência que foi esse período da ditadura nefasta militar, do golpe militar, essa triste história que nós temos no nosso país. O companheiro deputado Tadeu Venere, aqui presente também, saudação. E nós estamos aqui para, como disse o Márcio, para descomemorar o golpe, ou seja, para que a gente possa lembrar, para que nunca mais aconteça, Daniel? Um período tão difícil E eu queria saudar também a presença da militância aqui das centrais, ao qual eu peço uma salva de palmas, porque foram os trabalhadores e os estudantes, como disse o Márcio, que foram os primeiros a sofrer com a instalação do regime militar na nossa pátria. E também foram os trabalhadores que iniciaram a sua organização e a sua luta, também a luta para derrotar o regime militar no nosso país. Então, eu reputo de fundamental importância a presença da classe trabalhadora aqui nesse ato, nesse momento. Eu quero saudar também, em nome da Clair, uma companheira de luta, e do Ribeiro, todos aqueles que tombaram, todos aqueles que sofreram as agruras desse infame regime militar, que inclusive a nossa companheira Doralice aqui destacou, e eu tenho certeza que está na memória de todas as pessoas aqui dentro. Eu estou emocionado. Eu queria lembrar, por exemplo, eu sou de uma geração que um pouco antes, porque veio um pouco depois, que nós vivemos a ditadura também, mas não foi o período mais duro da ditadura, como foi os companheiros do Araguaia, no qual a gente presta uma grande homenagem aqui. A Araguaia vive. Eu queria dizer também que aqui a gente levantar, o nosso tempo é muito pouco para a gente relatar ou fazer história, mas eu queria aqui levantar a necessidade do repúdio mais veemente a todas as tentativas que a direita vem fazendo em todos os países, para impedir o avanço de governos democráticos, progressistas, avançados, em especial o que estão fazendo na Venezuela contra a Revolução Bolivariana. Nós precisamos impedir o mundo inteiro de essas manifestações e provocações, essa rearticulação da direita no sentido de combater os sistemas democráticos e os governos progressistas em todas as nações, e especialmente também aqui no Brasil. Nós temos que levantar, e eu faço uma proposta aqui, a gente fazer um veemente repúdio a esta reedição da farsa que foi, essa passeata da família com Deus, pela liberdade,
que nós, de triste memória, né? E pela propriedade, como diz aqui o nosso companheiro. Então, eu acho que a gente precisa ficar atento a esse tipo de coisa. A própria Gazeta do Povo teve que se retratar de um... Agora, ela se retratou de uma coisa que colocou lá, ou não sabia, que lá na coluna de opinião, né, uma pessoa ir lá e dizer que quer o golpe militar, o fechamento do Congresso, enfim, todas as atrocidades que nós estamos combatendo nesse ato, não é? Está lá explícito uma matéria do jornal que depois veio se retratar dizendo que foi um erro do editorial. Nós temos que também aqui repudiar esse tipo de espaço que é dado a essas manifestações de fascismo, essas manifestações contra o que há de mais avançado contra a humanidade. Eu queria também aqui, não é, dizer que é preciso, não é, reparar, não é, toda essa desgraça. E é preciso respeito às famílias, não é, que ainda têm esperança, não é, de ver aonde que foram os seus filhos, os seus entes queridos, como diz o Juvenal. Nós precisamos, entender, reparar essas atrocidades. E nós só vamos fazer isso também se a gente tiver capacidade de mobilização e de luta para exigir que os torturadores sejam punidos nesse país. Eles não podem passar impunes, né, por todas as atrocidades que cometeram. Eu sei que o meu tempo, Márcio, está terminando, mas eu queria fazer uma proposição aqui, inclusive que o meu amigo Paulo Adolfo Nietzsche, Lodô, me relatou, vindo para cá, que a deputada Luísa Erundina pediu um espaço no Congresso Nacional para fazer esse ato, né, de desconsideração ao golpe. E o presidente da Câmara cedeu. Aí o Bolsonaro foi lá e pediu também para fazer o contrário, inclusive dizendo que ia trazer o coronel Brilhante Ustra, esse ultra torturador que todos nós conhecemos. Então eu proponho que as centrais sindicais nesse ato enviem uma carta ao presidente da Câmara repudiando essa atitude de ceder o Congresso Nacional para que façam apologia ao golpe militar no nosso país. Muito obrigado. Viva a luta pela democracia, viva a liberdade, companheiro.